Eu acredito que um dos maiores compromissos de um líder é desenvolver as pessoas, é inspirar essas pessoas a desempenharem suas ações com o potencial máximo, com o máximo de entrega. Só que para fazer isso, uma das habilidades principais que um líder precisa ter é de dar um feedback efetivo. O que é dar um feedback efetivo? É acompanhar essas pessoas, é inspirar essas pessoas de maneira que elas possam ter um máximo desempenho dentro do seu time. Só que para fazer isso, esse não é um desafio tão simples assim, tão fácil assim. E você vai perceber que como líder, conforme você cresce na sua carreira, conforme você começa a jogar jogos mais altos, você vai começar a ter mais desafio. E sabe qual vai ser a principal característica que você vai ser mais exigido como líder? Conforme você lidera mais pessoas, a sua habilidade de feedback vai ser cada vez mais exigida. Durante um bom tempo na minha vida, eu comecei a estudar tecnicamente como dar feedback. Então eu liderava a minha equipe e eu buscava tecnicamente como dar feedback. O feedback tem que ser específico, tem que ser descritivo, descreva como você se sentiu e tudo isso. Só que acontecia uma coisa, eu passava pelo mesmo desafio que muitos líderes passam, e que talvez você está passando por esse desafio nesse momento. Você sabe o que tem que ser feito, você sabe os passos para dar um feedback, talvez. Mas, quando eu ia dar o feedback, eu perdia a mão, eu ficava nervoso, eu gritava, eu falava palavrão, e aí, tudo aquilo que eu sabia tecnicamente não acontecia. Então, antes de eu te contar como dar um feedback efetivo, eu preciso te preparar para um jogo maior. Eu preciso te preparar para esse jogo aqui. O feedback, antes de ser técnico, é um jogo emocional. Você precisa estar preparado emocionalmente para dar feedback. E é o que acontecia comigo. Eu sabia o que eu deveria fazer. Eu já tinha feito diversos treinamentos, diversos cursos, certificações para dar feedback. Mas quando eu ia dar o feedback, emocionalmente, eu não estava preparado. E aí qualquer coisa que acontecia alterava o tom de voz, falava palavrão e assim por diante. Você acha que funcionava? Obviamente não funcionava. A emoção comanda a razão. Então antes de saber o que fazer, você precisa estar pronto para fazer isso. E agora eu vou te contar do meu ponto de vista, do ponto de vista do Leader Coaching, como é que você desenvolve esse emocional aqui, como é que você joga esse jogo aqui, já que é isso aqui que faz a diferença para você dar um feedback. O primeiro ponto aqui que eu te convido a começar a fazer a partir de agora, a partir desse momento que você está aqui olhando nos meus olhos, eu te convido a lançar uma nova visão sobre o olhar de liderança. Então eu te convido agora a deixar de lado o seu currículo, tudo que você já aprendeu. Eu te convido nesse momento a ouvir o que eu vou te dizer aqui com espírito de aprendiz. Eu te convido a deixar de lado os seus paradigmas, as suas crenças nesse momento e entender o meu ponto de vista de líder coach aqui. Então vamos lá, qual que é o primeiro aspecto aí? Para você desenvolver um controle emocional, você vai precisar de algumas coisas. A primeira delas que eu acredito é que você comece a olhar para o seu colaborador, para o seu liderado com compaixão. Como assim, Murilo? Com compaixão? Exatamente isso. É preciso que você entenda que ali tem um ser humano que está passando por diversos desafios que muitas vezes você não faz a menor ideia. Partindo desse princípio de olhar com compaixão, eu não estou te dizendo para ter um comportamento paternalista. Não é isso que eu estou te dizendo. Muito pelo contrário. Eu sou a favor de exigir e de cobrar o máximo das pessoas, porque eu acredito no potencial ilimitado de cada ser humano. Mas o que eu estou te dizendo aqui nesse exato momento é você olhar para o seu colaborador, é você dar o feedback para ele como você daria para você mesmo. Com a mesma paciência com o desenvolvimento que você teria com você. A partir desse ponto de vista, e para você conseguir olhar isso com compaixão, você precisa fazer um outro passo aqui. Esse outro passo que eu te convido a fazer é entender que nada do que o seu colaborador está fazendo é pessoal. Nada é pessoal. Ele não fez aquilo especificamente para te ofender ou alguma coisa desse tipo. E é aí que eu vejo muito líder caindo nessa armadilha. Acaba levando para o lado pessoal. E sabe qual é o maior desafio aí? Essa é a terceira questão. É o ego. Se você como líder não controlar o seu ego e não tiver
emocionalmente pronto para entender e para olhar para o seu colaborador com um sentimento de compaixão, tecnicamente não adianta eu te contar nada, porque você não vai fazer. Você vai perder a mão na hora. Já que nós sabemos que o controle emocional governa tudo isso, eu te convido então, a partir desse exato momento, a entender o ser humano que está do outro lado ali. Você está lidando com seres humanos, passando por desafios e com as suas limitações. E sabe uma coisa que acontece quando você está emocionalmente pronto? Quando você começa a olhar o seu subordinado de ser humano para ser humano, você começa a poder exigir mais dele. Você pode exigir o quanto você quiser do seu subordinado, do seu colaborador, desde que ele entenda que a sua preocupação é com ele. Sabe por quê, líder? Porque o feedback não é para a sua necessidade, o feedback é para a necessidade de quem está recebendo. Eu vejo muito líder nesse momento confundindo isso. De quem é a necessidade do feedback? O foco é em quem? É em quem quer dar ou em quem está recebendo? O foco é no desenvolvimento de quem está recebendo. E se você estiver levando isso para o lado pessoal, não vai funcionar. Você não vai inspirar pessoas. Principalmente, você não está pronto para assumir cargos de alta gestão. Eu tenho passado muitos anos da minha vida trabalhando com executivos que lidam com milhares de pessoas abaixo deles. E essa habilidade que eu estou te dizendo, esse olhar de ser humano para ser humano, esse olhar de compaixão, não de paternalismo, mas um olhar de compreensão, de compaixão. Se você tiver esse olhar, você tem a característica dos grandes líderes. Isso faz sentido para você? Então, antes de te contar como especificamente dar um feedback do ponto de vista do líder coach, é importante que você esteja pronto emocionalmente. Está aqui a receita básica para você estar emocionalmente preparado. Número 1, olhe com compaixão. Número 2, não leve nada para o lado pessoal. E número 3, domine o seu ego. Fica presente para quando o seu ego está te impedindo de olhar com compaixão para o seu subordinado. Está fazendo sentido para você? Então, na parte 2 desse vídeo aqui, porque já está ficando muito longo, eu vou te contar como você dá um feedback e agora, tecnicamente falando, do ponto de vista do coach. Agora que você está emocionalmente pronto, você pode usar essa outra asa comportamental, técnica e comportamental, para você alçar voos mais altos na sua carreira de liderança. Forte abraço e nos vemos em breve.